Muito bem, então vamos lá. Bom, vamos iniciar a segunda rodada aí. Essa segunda rodada nós vamos falar sobre um tema também muito interessante, com a Cibele, que já está ali. Já calma aí, Cibele, que eu já vou te apresentar. A Cibele também é uma figura sui generis, aí como todas as nossas parceiras. Vou fazer, bom, para quem entrou, acho que de repente chegou alguém novo aí, Amorim, CEO do... O áudio ficou mais abafado agora. Tá ruim ainda o meu áudio? Não, ele tá bem claro. Então tá bom, tranquilo. Então, assim, eu queria fazer um pequeno contexto aí desse tema e por que a gente elenca ele como um tema importante na vida aí dos líderes, e eu diria não só dos líderes, na vida em geral, né? E para isso eu acho que é importante a gente lembrar, voltar um pouco atrás, e a vantagem de eu ser um jovem experiente, porque eu sou um jovem, mas sou um jovem experiente, né? É que eu comecei a trabalhar nos anos 80, a Barba Branca não mente, e a Barba Branca, só para deixar claro, é que a gente tem que buscar uma graninha agora no fim do ano, eu vou me candidatar a Papai Noel para ver se eu tiro um por fora, então eu resolvi deixar baixo. Mas voltando ao tema, se a gente voltar aí nos anos 80, e nem precisa dos anos 80, a gente volta um pouquinho para trás, a gente vai se dar conta que nós vivemos numa cultura que nos setou, nos deu uma feature aí da resposta. Nós fomos criados culturalmente para dar respostas. É bem simples para vocês entenderem como é que isso funciona na nossa cabeça. Basta vocês pensarem de manhã quando a gente passa por alguém conhecido, né? Agora a gente nem passa tanto por alguém. Tá? Valeu, Sandro, aí, um abraço. O que a gente diz quando a gente passa por alguém de manhã, né? Vamos imaginar que eu encontre a Graça, ou que eu entre numa call aqui com a Graça, mesmo virtual, eu digo, oi, Graça, tudo bem? Ou eu digo, bom dia, tudo bem? Né? É um cumprimento natural, respeitoso, que faz parte da nossa educação, e aliás está correto, né? A gente dá um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem. A grande questão, ela vem do outro lado. O que a nossa formação diz para dizer para o outro que nos pergunta bom dia, tudo bem? Ela nos diz para dizer exatamente a mesma frase. Bom dia, tudo bem, e contigo? Tá? Por mais que o mundo esteja desabando, posso ter batido meu carro, estou com um problema, estou sem dinheiro, não sei, eu vou dizer tudo bem, porque eu fui setado para dar uma resposta. Aliás, o grande problema que os líderes enfrentam hoje é que essa nova turma que está chegando aí, se tu perguntar oi, tudo bem, e não estiver bem, eles vão dizer que não está bem. E pode ser que comece a chorar. E aí tu não sabe mais o que fazer com isso, porque se tu vive no mundo da resposta e que tu tem que ter resposta para tudo, tu não consegue lidar com uma questão que... Bom, então esse é um ponto importante para a gente ter em mente. Então, isso tem a ver com o que a Graça estava falando há pouco, da gente não querer declarar vulnerabilidade, do conceito de que o professor sabia toda a matéria e o aluno não sabia nada, que o aluno não podia questionar o professor. Aliás, eu tomei muita porrada de professor, porque eu sempre fui muito questionador, porque eu levantava a mão e questionava as coisas, ao ponto dos caras dizer, te resume aí a tua função de aluno e não pergunta. Tá? Ouvi coisas desse tipo. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho que é importante fazer de pano de fundo antes de apresentar a Cibele. E o segundo ponto, que ele está interligado a esse ponto, a gente está num mundo de respostas, é exatamente o aspecto da expectativa. O outro lado também tem uma expectativa que a gente responda. Né? Então, quando alguém vem com uma pergunta para a gente, já ficam nos olhando com aquele olharzinho assim, cadê a resposta, cadê a resposta, cadê a resposta? Né? Ao ponto que a gente se formou com uma habilidade muito interessante, que é o seguinte, quando alguém está formulando a pergunta, nós já estamos formulando a resposta. De modo que a pessoa terminou a pergunta, a gente responde. E para fechar, isso junta com o aspecto de que silêncio na nossa cultura é algo estranho. Tá? Silêncio, que na verdade é uma grande forma de comunicação, é algo estranho. Para vocês entenderem como o silêncio é estranho para a gente, vamos juntos a um bar aqui, vamos nos transferir, estamos num bar, numa grande conversa aqui, todo mundo, nós batendo papo, né? Aquele bar, e aí eu estou conversando aqui, vamos pegar alguém aqui com a Marlene ali, e daqui a pouco eu estou falando para a Marlene, e aí eu paro de falar. E eu paro de falar por 5 segundos. Vamos fazer uma experiência aqui de 5 segundos sem fala? Vamos lá.
porra, isso não é uma eternidade para nós? Isso é uma eternidade, dá um nervoso, né? Então, aí eu tô ali naquele papo falando com a Marlene e eu paro de falar. Na nossa cultura, parar de falar significa duas coisas. Ou eu vou ouvir da Marlene, ela dizendo assim, Amorim, tu tá bem? Tu tá te sentindo bem? Porque parou de repente, né? Ou ela vai começar a falar, porque parar de falar significa pode começar a falar. Isso quando a gente não fala ao mesmo tempo. Então, eu queria trazer esse pano de fundo, porque a Cibele vai conversar com a gente, nós vamos fazer esse bate-bola agora, exatamente sobre, eu não diria que é o oposto, mas é uma habilidade, é uma competência que os líderes precisam desenvolver, que é uma arte, sim, quem já se formou em coach sabe disso, que é a arte de fazer perguntas. Tá? Bom, então eu vou apresentar a Cibele aqui, eu não vou fazer... Opa, botei a folhinha na frente. Viu que o problema é ter a câmera lá embaixo, porque eu não posso botar a folha na minha frente, ó. Não dá para colar. Tá, mas a folhinha aqui, ela está aqui. A Cibele é psicóloga, é formada aqui no Sul, né? A Cibele tem um pé gaúcho aqui, apesar de ser lá de Santa Catarina. Tem MBA aí na FGV, em gestão empresarial, formação em dinâmica de grupos. A Cibele fez um MBI, que o dia que ela me falou, eu pensei que ela não estava usando bem o inglês. Eu disse, não, Cibele, não é MBI, é MBA. Ela disse, não, Amorim, é MBI, é Master Business Innovation. Eu digo, putz, grila, como é que uma psicóloga está metida no meio de engenheiro fazendo MBI, né? Mas fez um MBI, e aí tem 538 mil coisas aqui, é ativa lá na BRH, na CIB, mas assim como eu falei da Graça, eu preciso dar as credenciais da Cibele. A Cibele é mergulhadora. Depois tu conta para nós quantas horas de mergulho, né, Cibele? Mergulho em apneia, eu quase morro só em ver os mergulhos dela em apneia, eu morro de sem ar aqui, e ela é uma pessoa que está muito envolvida nesse mundo da inovação, por isso que ela fez o MBI, inclusive ela tem uma impressora 3D lá na casa dela, fez uma motinha, olha, viu? Ó, fez uma motinha, eu tenho que trazer a motinha dela, Cibele, para poder mostrar aqui. Então vocês veem as facetas aí, né, que a gente tem dessa turma. Cibele, vou passar para ti e a gente abre esse bate-papo com a turma aí, de novo da mesma linha, tá, pessoal? Tá aberto, por favor, participem, questionem. Agora eu vou enxergar o chat aqui, porque esse computador está funcionando. Ou levantem a mãozinha aí, digam, oi, quero falar, para a gente poder fazer um debate. Feito, Cibele, está contigo aí a bronca. Posso falar agora? Perfeito, perfeito. Só para começar com pergunta, né? A minha provocação aqui, eu disse para a Amorim que eu ia provocar ele um pouquinho. Pessoal, boa tarde, prazer em estar aqui com vocês, né? E já deixo aqui aberto, quem tiver perguntas para mim, quiser saber um pouquinho mais sobre impressora 3D, mergulho, e corrigindo a Amorim, eu não sou só mergulhadora. Eu sou fotógrafa subaquática, né? Esqueci desse ponto. Aliás, tem fotos maravilhosas, né? Lá no Rumo Bolhas, né? Bolhas em Foco. Ó. Bolhas em Foco, isso aí. Pode procurar lá o Bolhas Misturei a Rumo, que é a empresa da Cibele, com as Bolhas em Foco, mas está tudo junto. Mas tu sabe que o meu Insta é Cibele Rumo Bolhas, porque eu tinha o Insta da empresa, eu tinha o Insta do Bolhas em Foco, e aí alguém disse, mas eu quero ver mais coisa, eu quero ver tudo junto. Aí eu criei misturando tudo. Eu devia ter contado isso ontem no Petreca, né? Falar de Life Integration, né? Então virou Cibele Rumo Bolhas. Quem quiser me procurar, acha, né? E aí vai ver lá um monte de coisa. Tem 3D, tem tudo mais. Isso quando não junto, Amorim, né? O mergulho com impressão 3D, né? Gostou, né, Graça? O pessoal vai querer encomendar esses polvinhos aí. Pode encomendar, não tem problema. Pode mandar mensagem, né? Inclusive tem encomenda aqui, né, para um amigo meu de 6 anos de idade, porque eu sou amiga adulta mergulhadora da mãe dele, né? Então tem uma borboletinha para ele que ele vai ganhar. Mas enfim, né, comentando aqui um pouquinho dessas questões, tem isso aqui também que eu fiz na 3D. Quando eu comecei a falar, a gente começou a falar sobre perguntas, né? Eu digo, eu preciso de uma coisinha mais física, né? E eu imprimi um ponto de interrogação na impressora 3D que ainda brilha no escuro, né? Porque isso aqui é algo que pode mudar muito o jeito como a gente enxerga o mundo e como a gente faz gestão, né?
trabalhar perguntas. E aqui eu quero fazer um desafio aqui para o pessoal, né? Vamos ver quem topa aqui junto comigo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Zoom ele tem reações, né? Lá na parte inferior, vocês têm reações e normalmente tem lá palminha ou tem joinha, tá? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alternativa A, palminha. Alternativa B, joinha. Quem está aqui e está a fim de participar, prefere perguntas ou respostas? Pergunta, 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 pergunta. Muito bem, várias perguntas, muito bem. Por que, gente, a gente prefere perguntas? Se alguém quiser abrir o microfone ou colocar no chat, obrigada aí pela participação de vocês. Eu lembro, eu comecei a estudar essa questão de fazer perguntas há muito tempo. E há tempos atrás, tinha uma propaganda do canal Futura, né, que foi quando eu me assumi, né, o Amorim falou de quando ele estudava, e ele perguntava muito, e dos insights que você teve, foi vendo aquela campanha do canal Futura, que eu decidi, cara, eu tô no caminho certo. Porque eu sempre tive esse complexo de criança de 6 anos de idade. Por quê? Por quê? Como faz? Como você fez isso? Como você sabe? Né? E essa campanha do Futura, ela dizia que o que muda o mundo são as perguntas, e não as respostas. Por que isso? Quando a gente faz perguntas, a gente está, obviamente, questionando, né? O óbvio precisa ser dito. E isso faz a gente tomar consciência, né? Ele ativa o nosso cérebro, a gente começa a tomar consciência, a Graça contando coisas aqui, isso é pergunta, isso é pergunta, isso é pergunta, né? Do quanto a gente vai tomando consciência do mundo à nossa volta, né? Do quanto a gente vai tomando consciência sobre a gente mesmo, e aí tem outras utilidades que a gente pode fazer. Então, quando a gente faz perguntas, a gente está te questionando, tipo, é óbvio, mas vamos falar disso, e também a gente está prestando atenção diferente no nosso ambiente. Eu tive um exemplo muito interessante numa empresa onde eu coordenava a parte de gestão de pessoas, que um colaborador, ele começou, era uma indústria, ele começou a dizer que a minha analista tinha sido demitida, né? Analista de RH. E aí chegou para mim assim, na verdade, ela tinha tirado férias, quando ela voltou de férias, ele olhou para ela, mas tu não tinha sido demitida? Né? E ela disse, não, eu estava de férias. E ela veio e me contou essa história. E aí eu olhei para ela assim, né? Digo, que bom que você não foi demitida, porque eu preciso muito de você aqui, né? E nem pediu demissão. E aí eu olhei para ela e saí com uma leitura dessa situação. Como é duro quando a gente não tem dúvida. Porque esse menino, ele tinha vários episódios, ele só tinha certeza, né? Ele só tinha certeza e essa questão, não vejo mais a pessoa na empresa, é óbvio que ela foi desligada. E não que podia ter acontecido alguma outra coisa. E, Amorim, sabe qual é a minha pergunta favorita? Não, faça lá. A minha pergunta favorita, né, e ela tem sido bastante útil nesse momento que a gente está vivendo desafios, né? Na verdade são duas, uma é como funciona, e a outra é o que eu posso fazer com o que eu tenho. Né? Se a gente pegar, e a Graça estava falando da questão da diversidade, né, e muitas vezes a gente pega um momento de adversidade e paralisa, ou um momento de estresse negativo e paralisa, porque a gente não pergunta, a gente responde, não dá para fazer, não tem como. Convido vocês a pensarem, ou mesmo, né, numa próxima situação, que dificuldades a gente tem, situações difíceis a gente tem, né, o que dá para fazer com o que eu tenho. Sabe o que acontece quando a gente faz isso? A gente liga o cérebro, né? A gente começa a olhar para o nosso ambiente e ver possibilidades. Quando com uma afirmação a gente simplesmente tranca esse processo, né? Não dá para fazer. Né? Então, quando a gente se convida a questionar e colocar alternativas, são momentos onde a gente começa a trabalhar possibilidades. Né? E isso são coisas também que ajudam a gente no processo de inovação. Né?
como muitas coisas surgiram, se a gente pega grandes inventos, né, grandes momentos de inovação, alguém olhou e disse como é que dá para fazer isso diferente. Né? Não foi do ponto de vista da resposta, foi do ponto de vista da pergunta. Né? Quer comentar alguma coisa aqui ou toco? Não, eu queria só complementar esse aspecto que tu está trazendo, que ele é bem importante, porque aí vem o estudante de neurociência, né? Mas que o nosso cérebro hoje, se a gente pudesse dividir, ele não é assim, mas em hemisfério esquerdo e direito, toda a parte associativa, lógica, ela está no nosso cérebro esquerdo, que é chamado cérebro executivo. E no cérebro direito, a gente estão as associações não feitas, estão as coisas não lógicas, as coisas esquisitas, e ali é que está a nossa grande capacidade inovativa. Normalmente a gente atribui esse lado do cérebro aos filósofos, aos religiosos, enfim, à arte, à música. Né? E só corroborando o que tu está dizendo, que está comprovado cientificamente que quando eu pergunto, eu faço mais acesso ao lado direito, ou seja, ao lado mais criativo e inovativo, do que ao lado esquerdo, porque uma pergunta não conversa com o hemisfério associativo, ela conversa exatamente com o hemisfério que não tem respostas, né? Então, isso é bem importante a gente entender esse processo, porque tem um processo aí científico por trás também, né? Da importância da gente perguntar, não sempre, mas usar as perguntas. É isso que eu queria comentar. Perfeito, obrigada pela contribuição. Então, o cérebro, a pergunta, ela tem esse poder de ligar, né, o cérebro e fazer percorrer outros caminhos. E quando a gente vai para o mundo dos relacionamentos, né, e se comentou aqui várias vezes a questão de gestão, e a expectativa de que o líder dê uma resposta, de que o professor dê uma resposta, né, que isso vem mudando, mas ainda é uma coisa muito presente. Quando a gente vai para o mundo da relação, quando a gente faz perguntas, a gente conecta as pessoas, né? Porque essa pessoa está interessada em mim. Por alguma coisa, por algum motivo, enfim, ela está interessada em mim. E aí, o que a gente vê muitas vezes, aquela questão sempre do bom dia, tudo bem, né? Todo mundo responde tudo bem, independente se o mundo está caindo ou não. E quando a gente olha, né, separa e olha para a pessoa e pergunta assim, não, como você está? Né? Me conta um pouquinho mais sobre você. Isso faz a gente trabalhar conexões. E isso faz a gente trabalhar relacionamentos. Relacionamento, isso acontece muito quando eu estou fazendo facilitação, o pessoal pergunta, né? Relacionamento não é uma coisa que se constrói em um evento. Relacionamento é uma sequência, né? Se você, toda vez que a pessoa interage com você, você responde de determinada maneira, ela está aprendendo aquilo com você. Se, na maioria das vezes, quando ela precisa da sua ajuda, você ajuda, você constrói um relacionamento de apoio. Se na maioria das vezes que ela precisou de ajuda, você simplesmente deixou ela a ver navios, ela começa a ter esse entendimento sobre você. Então, o ato da gente trabalhar perguntas no âmbito de relações permite isso também. E até a gente pega, talvez muitos de vocês conheçam métodos ágeis e a abordagem do Scrum, né? Se alguém conhece, pode botar um joinha aí, né, para ajudar e ajudar a complementar, né? Uma coisa que o Scrum, ele tem diversos itens, e uma coisa que o Scrum ele coloca, né, uma metodologia para acelerar a entrega, ser mais produtivo, é perguntas. E perguntas das reuniões diárias, né, de você perguntar como estamos, o que conseguimos fazer e se tem alguma coisa que está te atrapalhando, né, para você poder alcançar aquilo que você tem que fazer. E isso, o líder, né, vai fazer esse questionamento para quê? Não é para bonito, porque perguntas faz a gente tomar consciência e revelar itens para que ele possa ir para a execução, para remover essas barreiras, né? O Amorim, acho que agora fechou o computador. Te perdemos, Amorim, né? Perdemos a sua imagem. E aí tem a questão, mudou agora, mudou de lado, né? E tem a questão também, né, de que perguntas escolher. Né? Sibeli, que pergunta eu faço? Né? E, aliás, se alguém quiser compartilhar sua pergunta favorita também, pode colocar aí, que vai ser bem legal da gente trabalhar com exemplos reais aqui também.
quando a gente vai perguntar, às vezes as pessoas já saem perguntando, metralhando. Eu vim na minha carreira de recursos humanos, eu comecei uma boa parte da minha carreira com seleção. Né? E foi uma ótima base, exatamente porque eu comecei muito cedo a trabalhar com entrevista por competência. Né? Então, eu comecei a estudar perguntas desde que o mundo é mundo, quase dentro da minha carreira. E aí, hoje, preparando profissionais, o pessoal diz, não, eu peguei essa lista de perguntas no Google para poder fazer entrevista. E agora eu estou com as respostas e eu quero que você me diga se o candidato é bom. Tá bom. Né? E digo, ok, por que você escolheu essa lista de perguntas do Google? Fazendo uma pergunta. Ah, porque eu não sabia o que perguntar. Bacana. E agora você perguntou um monte de coisa que você não sabe por que você perguntou. Isso? Isso. Tá? E agora você quer descobrir se o candidato serve ou não. Isso? Isso. Legal. Né? Vou te contar um segredo. Não vai dar certo. Quando eu trabalho com preparação para entrevista, né, eu sempre falo disso e digo para o pessoal, isso vocês vão levar não só para a entrevista, mas para a vida de vocês. Eu desenvolvi que a gente tem uma tríade da pergunta. Existem 3 coisas, né, que a gente tem que ter sempre em mente quando a gente vai fazer uma pergunta. O que eu quero saber com essa pergunta? Qual é o meu objetivo com ela? Né? Eu perguntei para saber. Perguntar para saber é um péssimo motivo. Tá? Perguntou para conhecer a experiência, perguntou para ver qual é o recurso, perguntou para ver como é que tá para você poder fazer alguma coisa com isso. Esse é um bom motivo. Né? O ponto 2 é você saber ouvir a resposta. Né? Porque de nada adianta a gente perguntar se a gente não escuta. Né? E o ponto 3 é a gente poder avaliar se aquele meu objetivo, no ponto 1, foi atingido. Pegando um exemplo real de entrevista, por exemplo, né, de seleção. Se eu quero investigar como aquela pessoa resolve conflitos, eu vou fazer perguntas direcionadas à questão de conflitos. Dentro da perspectiva de entrevista por competência, eu vou pedir para me contar uma situação. Me conta uma situação onde você teve que administrar um conflito. E essa pessoa vai me contar uma resposta. E aí, pegando o exemplo aqui de novo da entrevista por competência, eu vou olhar, ela me trouxe um comportamento? Ela me trouxe um exemplo? Ela me trouxe o exemplo, a situação que ela estava vivendo, a ação que ela tomou e o resultado que ela teve? Trouxe? Beleza, eu sei que a minha pergunta foi respondida. Se não trouxe, a gente faz mais perguntas. E aí, não é o Google que manda, é a gente que coloca. Né? Deixa eu ver aqui, se eu tivesse 1 hora para resolver um problema e minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos definindo a pergunta certa a fazer. Perfeito, Douglas. Né? A pergunta certa leva a gente para o caminho certo. Né? E a gente... Sibeli, pode concluir, depois eu quero dar um exemplo. Pode concluir. Claro, claro. E a pergunta certa leva a gente para o caminho certo, e quanto mais a gente pergunta, mais a gente entende o problema, e isso traz a gente mais perto da solução. Eu vou passar a palavra para a Morim, depois eu falo de solução de problemas e inovação. Aguarda aí, então, para tu voltar. Não, eu queria dar um exemplo, porque eu acho muito legal. Assim, eu fiz uma formação de coaching em 2015, né, quando eu decidi sair aí da vida executiva de grandes corporações e resolvi... Estava todo mundo virando coach, eu disse, eu também vou virar coach, né? Todo mundo virando coach. E aí foi uma jornada muito bonita que eu fiz de várias horas numa entidade muito reconhecida. E para não deixar assim, solução, meu grande aprendizado durante a minha formação de coach é que eu não seria coach. Então, eu não sou coach, hoje eu não atuo como coach. De outra hora eu conto para vocês. Mas eu queria dar mas lá eu aprendi muito como perguntar, isso para mim foi fundamental. Um exemplo que aconteceu comigo, eu tive um caso de um funcionário, nós transferimos, quando eu estava na época da Dell, aqui em Porto Alegre, a fábrica para São Paulo. E nós levamos 85 pessoas naquela época daqui do Rio Grande do Sul para lá. Uma dessas pessoas foi com a sua esposa e um filho mais velho, mais novo, ficou aqui no Sul, o filho mais jovem, vivendo com os avós. E passaram-se alguns anos, eu recebo uma ligação, eu já era diretor global naquela época, nem trabalhava mais lá em Eldorado do Sul, uma pessoa me dizendo assim, olha, aqui é o fulano, eu fui transferido há 4 anos atrás lá para a fábrica de São Paulo, eu estou aqui em Porto Alegre de férias com minha esposa e eu queria conversar contigo, tu teria um tempo, aí eu sei que tu é ocupado, tu é um diretor executivo, mas tu tem um tempo para conversar comigo? Eu disse, não, tá, agendamos lá no
na área física e nos encontramos. E aí a pessoa entrou, e eu vou tentar resumir bastante a história, ele disse assim, olha, quando eu fui para lá, meu filho menor ficou aqui, agora nós viemos, eu, a minha esposa e meu filho mais velho, para visitar os avós, ou meu sogro, e ele está doente, ele está com uma doença em fase terminal, e a minha esposa me disse o seguinte, eu não volto mais para São Paulo, eu vou ficar aqui e o nosso filho também, e porque eu quero acompanhar meu pai, enfim, etc. E eu fui surpreendido por isso. E eu trabalho na fábrica, aqui não tem mais fábrica, e aí eu estou com essa situação que eu queria trazer para ti. Então, se a gente estivesse no mundo das respostas, rapidamente eu solucionaria essa questão, né? Eu diria, meu amigo, infelizmente nós não temos fábrica aqui no Sul, tu és da fábrica, a tua esposa está dizendo que vai ficar aqui, se tu quiseres vir para cá, tu vai ter que pedir tua demissão e vir para cá. Essa é a solução, e não existe uma política para resolver isso, está feito o assunto, o problema é dele, e se vira, né? Como eu já estava um ser um pouquinho mais evoluído, eu continuo em evolução, eu disse assim, a primeira coisa que eu disse para ele assim, olha, eu quero te agradecer primeiramente a tu vires aqui conversar comigo e trazer uma situação tão delicada da tua vida para a organização. Né? Valorizo muito essa tua confiança. Segundo ponto, quando tu me ligaste, tu disse assim, eu sei que tu é um cara muito ocupado. Eu, sim, eu sou um cara ocupado, mas eu me ocupo atendendo as pessoas, então eu não estou perdendo meu tempo aqui. E a terceira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, tu deve ter perdido algumas noites de sono para vir conversar com o diretor executivo sobre a tua situação. Tu pensasse em alguma alternativa antes de vir conversar comigo? E aí ele trouxe 2, 3 alternativas, porque ele tinha pensado, é óbvio que passou pela cabeça. E uma delas é que ele tinha sido vendedor de consórcios no passado, tinha área de vendas aqui, e ele disse que ele poderia, quem sabe, ficar um tempo de home office aqui no Sul, fazendo um treinamento junto a vendas e tentar ser um representante de vendas. Né? E depois eu conto o resto da história que se desencadeou e, no fim, hoje ele é um vendedor, até hoje ele é da área de vendas aqui no Sul. Mas poderia ter sido não, ele poderia ter feito o curso e tal, não ter dado certo. Mas isso eu sempre gravei, porque assim, a importância de tu primeiro te permitir ouvir o contexto, tá? Porque para fazer uma pergunta tu tem que saber do contexto, nós estávamos conversando com a Graça sobre isso, né, Sibeli? E a importância de tu te permitir jogar a pergunta para ampliar a consciência sobre o contexto que está acontecendo. Né? E vocês viram que nesse exemplo eu nem dei resposta. Porque a resposta, na verdade, foi, cara, então volta para lá, conversa com o teu gerente, vê se tu articula isso. Ele perguntou, mas tu aprova? Eu disse, mas não sou eu que tenho que aprovar. O teu gerente, se ele quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Eu queria trazer devolvo para ti aí nas soluções. Aí. Esse é um ótimo exemplo, Amorim. Obrigada por ter trazido. E a questão do quanto as perguntas fortalecem relações e elas fortalecem o processo de ideação. Né? O processo de ideação é o processo de geração de ideias. E combina totalmente com o que eu já estava pensando aqui em falar de inovação. Né? Às vezes, se tem ideia que inovar, é basicamente, né, você criar um novo iPhone ou inventar a roda de novo ou alguma coisa assim. Inovação a gente está fazendo o tempo inteiro, né? Melhorias, trazendo valor agregado e tudo mais. E quando a gente está fazendo isso, né, a gente vai colocar assim, vamos inovar em alguma coisa. E aí a pessoa, não, eu já tenho a solução. Né? A pessoa parte do princípio ela já tem a resposta. E digo, tá, você tem a solução para que problema? E aí, não, vamos fazer isso e vamos fazer e vai dar certo. E você investigou alguma coisa, cliente te disse, não, é isso. Legal, bacana. Eu estava apoiando um grupo, estava facilitando um processo de inovação, né, para mostrar que inovação é metodologia. E aí vem direto, né? Você quer inovar onde? Eu não vou inovar na minha empresa, nesse processo que eu já sei, é só a gente instalar um software que está tudo pronto. Bacana. Né? Que problema você quer resolver? Não, está tudo resolvido. Eu digo, legal. Né? Deixei passar um tempinho, deixei elas martelarem a ideia, né? E aí voltei. Qual é o problema que vocês estão resolvendo? Porque a gente quer resolver isso, porque a gente vai mudar a empresa, porque a gente vai fazer isso. E digo, tá, e por que isso é importante? E a gente foi, fazendo uma longa história mais curta, a gente foi desenvolvendo todo um processo de vamos nos abraçar no problema. Né? O problema é nosso amigo. Vamos perguntar para o problema, né? Aquele meme do Globo Repórter, onde é, com quem vive, do que se alimenta, né? Onde dói, quem é que está sentindo, por que é importante mudar,
né? Por que está incomodando alguém e a gente precisa fazer uma alteração? E teve muita coisa que não estava incomodando ninguém. Tipo, legal, se não está incomodando ninguém, não vai ser uma inovação. Porque uma inovação é algo que agrega valor. E o que agrega valor? Aquilo que resolve uma dor que a gente tem. Às vezes a gente pode não saber qual é a dor. E aí investigar, perguntar, faz muito parte desse processo, né? Então, para quem está desenvolvendo questões de inovação na sua empresa, na sua carreira, faça perguntas, né? O que está doendo? O que está travando? Né? Como que funciona? Porque aí a gente vai vendo esses processos e principalmente que problema você está tentando resolver, né? Porque às vezes a gente se apaixona pela solução e quem estuda design thinking, né, sabe também da questão da prototipação, né? Todo protótipo tem que ser feio, sujo e barato. Sabe por quê? Para não se apegar, né? Você pega, faz, testa e se ele não ficar bom, você joga fora. Você faz o protótipo todo bonitinho, meu protótipo tão bonitinho, vou ficar com ele, não vou jogar ele fora, mesmo que ele não está funcionando, né? Então, assim, da gente poder fazendo esse caminho de perguntas e curiosidade, né? E eu comentei antes, se foi uma coisa... Fala, Amorim. Não, pode tocar. Né? Eu comentei antes, aliás, o Amorim falou antes, no exemplo que ele contou, que é a parte da escuta. De nada adianta a gente fazer perguntas se a gente não ouve a resposta. Né? Que é aquele mecanismo que a gente tem na mesa do bar. O outro nem terminou, eu já estou com a resposta pronta de uma pergunta que eu nem sei qual foi. Né? E essa clareza, lembrando lá da tríade da pergunta, saber o que eu estou procurando. Isso faz o quê? Com que a gente, numa conversa dessas, né, a gente saiba, bom, eu estou procurando isso. Então, enquanto a pessoa não me responder isso, eu volto para a pergunta. Que é exatamente a questão da gente ouvir. Né? E eu estava trabalhando com uma turma exatamente com técnicas de coaching, né, para melhorar skill de liderança. E aí eu fui falar da escutativa. E uma das etapas da escutativa é a gente silenciar e ouvir. E aí me perguntaram como a gente faz isso. A gente pratica. E aí aquela coisa assim, vê como é que você se concentra. Né? Vê como, se você vai ficar repetindo mentalmente o que o outro está dizendo, se você vai acompanhar o movimento que ele está fazendo. E eu brinquei sério com essa turma, eu digo, quando vocês assistem um jornal, né, seja na TV ou seja escutando no rádio, né, vocês estão respondendo o que o repórter está falando, né, ou vocês estão fazendo perguntas para vocês mesmos ou vocês estão ouvindo? Aí a pessoa, puxa, quando o William Bonner fala, eu já estou dizendo, não é isso, né? Eu já estou lá fazendo a contradição. Eu digo, então pratica a escutativa no jornal. Né? Escute e pense as perguntas que você faria. E isso ajuda muito também a gente evitar fake news, né? Que é umas coisas que a gente deve se perguntar, será que é de verdade? Já resolvi a história, né? Sabe, Sibeli, tu está falando agora, estou me lembrando do Otto Scharmer. O Otto Scharmer escreveu um livro chamado Teoria U. Quem não leu, fica a recomendação, botei até aqui no chat. E lá nesse livro, entre várias outras coisas que ele fala em diversos níveis da escuta. Né? E o primeiro nível, que seria o nível mais superficial da escuta, eu achei bem legal essa abordagem dele, ele chama de escuta de download, que é quando eu estou escutando a outra pessoa para confirmar algo que eu já sei. Né? Então, assim, o outro está falando, mas eu não estou, na verdade, escutando ele. Eu estou querendo escutar o que eu quero confirmar, porque eu já sei a resposta que eu vou dar para ele. E aí, claro, ele vai evoluindo desses níveis e aí ele vai até a escuta, ele avança da escutativa, ele vai para a generativa, que até hoje eu nunca consegui fazer, mas depois vocês lerem o livro, quem conseguir me ajuda. Mas é exatamente isso, né? Assim, quanto mais tu te afasta daquilo que tu quer confirmar para ti, maior o teu nível de escuta, porque aí tu está indo para o lado de quem está realmente falando e saindo do teu lado. E esse é o grande exercício, né? Sair da escuta de download e ir para uma escuta ativa. E o que nós estávamos falando há pouco, e tu estava junto ali com a Graça, que é a presença, faz parte da escuta. Tá?
Com certeza. Eu não consigo escutar se eu não estiver presente. Bom, apareceu uma pergunta aqui do Cleberson. Vamos lá. Apareceu. Vou pegar aqui a do Cleberson e depois eu volto nesse tópico, né? Na sua perspectiva e visão, quais requisitos fundamentais precisam constar ao elaborar boas perguntas? Cleberson, obrigada pela pergunta. Princípio fundamental, tá? É saber o que você quer com essa pergunta. Tá? Por exemplo, aqui eu suponho, mas estou fazendo um julgamento aqui, que você quer de mim uma resposta com uma técnica. Enquanto eu não te der uma técnica, você deve persistir, né, em que eu te responda isso. Se eu entendi errado, você me avisa. Tá? Então, um dos pontos fundamentais é a gente ter claro o que eu quero com essa pergunta. Porque, via de regra, não é o outro que te respondeu mal, né? É a gente que perguntou mal. Tá? E aí vale algumas coisas da gente poder estudar, né, e praticar. Quando eu falo estudar, tem muito de prática. Você faz, você vai para o laboratório, que significa conversar com as pessoas, faz pergunta, vê o resultado e aí faz o teu processo de aprendizagem em cima disso. Uma coisa que eu também gosto de passar para as pessoas é a diferença de perguntas abertas e perguntas fechadas. As duas são válidas, tá? A questão é que cada uma tem um momento. Perguntas fechadas são perguntas que a pessoa vai te responder sim ou não. Ou você podia botar uma lista de múltipla escolha embaixo, né? Se eu te perguntar que horas são, você vai me dar uma informação, uma pergunta fechada. Se eu perguntar para você de que cidade você está falando, é uma pergunta fechada, né? Se eu te perguntar, Cleberson, né, qual o seu entendimento sobre o que a gente falou até agora? Isso é uma pergunta aberta, ou seja, você vai construir uma história com ela, tá? Seja algo mental, né, de raciocínio, seja algo do teu passado, da tua vivência, que aí tem outras determinações. Espero que esteja tranquilo até aqui, qualquer coisa você me avisa. Quando a gente usa uma, quando a gente usa outra, tá? A gente usa perguntas fechadas, basicamente, aqui estou fazendo um resumo, tá? Então me permite a licença poética. A gente usa perguntas fechadas basicamente para confirmar informação, tá? Então, se eu precisar saber de que cidade você está falando, não é? Para poder mandar alguma coisa para você ou para te fazer alguma pergunta específica, não é? Ou para confirmar decisões e acordos, tá? E perguntas abertas eu uso para fazer construção de ideias, debates, acessar ideias, acessar experiências, acessar sentimentos. Tá? E me dá um joinha, Cleberson, se eu conseguir ajudar um pouquinho ou não, né, para poder ver. Ah, beleza, beleza. Obrigada pelo retorno. Então, assim, são coisas que a gente joga entre os dois. E essa sua pergunta me lembrou uma situação que eu vivenciei. Vou contar aqui um exemplo de uma pessoa, uma empresa onde eu trabalhava, né, que eu fazia a formação de novos entrevistadores. E ele já tinha participado, tinha uma versão longa e uma versão curta desse treinamento. E ele tinha participado da longa, né, e a versão curta fazia parte do treinamento de gerentes. E aí ele deu um depoimento. Ele tinha aprendido a fazer entrevista por competência. Ele não tinha ido para um curso de como me relacionar com meu filho de 6 anos. E ele disse, eu quero dar um depoimento. Quando a gente falou dos tipos de perguntas, eu disse, pois não? O jeito como eu aprendi a fazer pergunta mudou o jeito como eu me relaciono com meu filho. Eu sempre achei que meu filho não gostava de mim. Aí eu olhei assim, né? Imagina, treinamento de liderança, né? E ele veio com esse conteúdo. Eu pensei, Jesus, como é que eu vou sair dessa? Fale mais sobre isso. Pergunta aberta, né? Vamos estimular a conversa. E daí ele me disse, eu pegava o meu filho no colégio e aí eu perguntava para ele, né? Foi legal a aulinha hoje? Foi. Professora fez trabalhinho com vocês, um menino de 5, 6 anos, né? Fez. Você se divertiu com seus amiguinhos? Sim. E aí, quando ele começou a contar isso, eu já tinha sacado, né, onde é que estava o ponto da questão. E aí ele disse, eu não conseguia conversar com ele, né? E eu achava que ele não gostava, que eu era um péssimo pai, enfim, já estava todo um processo de ideação. E ele disse que fez o treinamento, entendeu a diferença das perguntas e chegou para ele e disse, filho,
Me conta como foi seu dia na escola. E disse que a criança não parava de falar. Ele disse, agora eu não sei como desliga. Então, assim, de como mudou a relação, do quanto a gente fazer perguntas de jeitos diferentes muda as respostas, né? A gente pergunta diferente, muda as respostas, e muda o que a gente está descobrindo, e muda o relacionamento também. O Sibeli estava falando agora, eu estava me lembrando do negócio da pergunta versus a velocidade da fala. Né? Porque, assim, eu tinha para mim, muito tempo atrás, que quem falava mais rápido era mais inteligente. Né? Depois, aí, quando eu comecei a estudar essas coisas do cérebro e do nosso comportamento, eu fui me dar conta que quem fala muito rápido sempre não consegue acessar o lado direito do cérebro muito frequentemente, porque ele precisa... Como ele está falando muito rápido, ele vai estar sempre recebendo do cérebro respostas prontas, associativas e não criadas, né? Baseadas em histórico, em análise, etc. Então, eu só estou me lembrando disso porque quando tu te permite também diminuir a velocidade com que tu interage, você está sempre falando devagar, é claro, isso também permite... Porque, na verdade, o sinal que tu manda para dentro é, cara, eu não estou encontrando aqui uma resposta, joga uma pergunta. Tá? Permite que a gente formule as perguntas. Enquanto que, se tu falas rápido demais, tu não dá nenhuma pausinha, nenhum respiro, né? Porque tem gente que não... Eu falo rápido, mas de vez em quando eu respiro. Né? Mas tem gente que parece que vai morrer asfixiada porque não respira. Essa pergunta não surge porque essa velocidade não dá tempo de processar e avisar que tem que surgir. E a gente perde, às vezes, grandes oportunidades aí por entender, isso é um viés, né? É uma crença limitante, né? Que eu tinha e que muita gente deve ter, que diz, não, fala rápido, porque falar rápido é pau, né? Eu acho que tem esse aspecto também aí da velocidade com que tu te comunica versus a capacidade que tu tem vai desenvolver perguntas. Né? Com certeza. E essa questão da fala rápida, ela tem também a questão de ocupar espaço, né? Eu vou ocupar espaço porque aí eu não deixo nenhuma pergunta surgir, não deixo nenhum questionamento. E aí eu comecei a rir quando você falou, porque eu também sou conhecida por falar rápido. Aqui eu estou falando de outra forma, porque eu estou pensando de outro jeito. E aí eu sou apneísta, né, Amorim? É mais difícil de eu ficar sem fôlego, né? Putz, é verdade, né? Meu Deus do céu, nem me fala. Mas eu fico. Eu sou apneísta baby, né? Meus tempos não são tão intensos assim. E um outro ponto importante que eu queria contribuir aqui, a gente sabe que eu vou falar porque tu tem aí, inclusive, o gráfico, eu sei, que é o seguinte, a teoria da complexidade do David Snowden, a Sibeli vai mostrar aí o gráfico, o David Snowden criou uma matriz chamada matriz Kinefin. Não sei se pronuncia assim, mas é assim que, pelo menos, se lê, né? Kinefin. E ele diz o seguinte, que existem 4 níveis de complexidade que a gente pode lidar no dia a dia. O nível simples, de problemas simples e desafios simples, por exemplo, 1 mais 1, resposta 2. Problema simples, a resposta está na tua frente, ela é imediata. Tá? 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. O problema complicado, que seria, por exemplo, uma raiz quinta de 10 elevado a 9, na qual tu sabe que tem resposta, mas a resposta não está na tua frente, então tu vai precisar buscar essa resposta em algum lugar. Os problemas complexos, que esses problemas não têm resposta pronta, não existe uma resposta pronta, mas pode ter, ela tem que ser construída. E os problemas caóticos, que daí realmente tu não vai encontrar resposta nenhuma. E que nós estamos hoje vivendo no mundo da complexidade, mas tentando encontrar respostas para soluções, para desafios complicados ou simples. E aí não funciona. E no mundo da complexidade, a grande habilidade é perguntar. Tá? Porque a resposta não está pronta, então não adianta tu querer ficar... existe uma brincadeira que a gente faz, que é... vocês podem fazer com os líderes de vocês aí, separa eles em dupla e dá algo para eles explicarem para o outro, mas que tu sabe que ninguém sabe. Tá? Então, por exemplo, não pode fazer isso com o engenheiro, mas explica como é que o cavaleiro medieval vestia a calça sem tirar a bota de metal. Tá? Explica lá, vocês têm 2 minutos para explicar. É impressionante
como a grande maioria dos resultados, em 90% das pessoas, elas explicam. Claro, tu não pode deixar consultar no Google nem nada, tá? Tem que explicar. Assim. Elas inventam uma resposta, uma explicação. Raras chegam e dizem assim para o cara, olha, cara, isso eu não sei como é que é, vamos tentar imaginar juntos, ou vamos, quem sabe, aqui falar sobre outra coisa que a gente saiba. Então, a gente, de novo, é tentar ir para o mundo complexo resolvendo coisas que seriam simples ou complicadas. E eu acho que a pergunta vem nesse sentido aí, né, também. Com certeza. E por isso perguntas abertas também, porque as respostas não estão prontas. Eu lembro, eu sempre digo isso, que eu copio um professor do meu MBA que estava copiando alguém, né? E ele diz, para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada. Para todo problema complexo, existe uma solução simples e errada. Por que a gente tem falado tanto de processos de inovação? Inovação não foi inventada no ano passado. Inovação existe desde que o mundo existe. Não é? Exatamente por essa complexidade. Não é? E se deixar, não me deixa entrar no tema de quarta revolução industrial, Morinha. Mas eu vou entrar aqui. Porque isso é efeito da sociedade, né, da parte de evolução ou de complicação, os nossos cenários, as perguntas simples já foram respondidas, né? As coisas simples de se resolver, muitas delas já foram resolvidas. Então, sobram coisas complexas. E para coisas complexas, a gente precisa agir de maneira diferente. Eu lembro uma facilitação que eu estava fazendo em processos de inovação, né, que eu tinha um aluno que sempre dizia, né, não, mas isso é simples. Não, o iPhone foi inventado só porque a Xerox inventou o touchscreen. Não. Né? Então, assim, essa complexidade, essa somatória, por isso perguntar, e a gente se pergunta o tempo inteiro, né? Da gente poder olhar um pouquinho mais, né, sobre que tipos de perguntas a gente faz, de olhar como funciona, como é, e testar. Né? E eu vi que o Douglas mandou uma pergunta aqui, deixa eu ver, adoro pergunta. Né? Ó, duas. Se puder falar um pouco sobre respostas curtas e respostas longas, achei muito interessante tua fala sobre esse tema, pois eu sempre fazia perguntas longas, com muitos detalhes, e acabava pecando por clareza. Sensacional, Douglas. E deixa eu ler aqui a do Cleberson também. Aproveitando o espaço, quando seu interlocutor se demonstra fechado e pouco receptivo, alguma forma, método de contornar, perfeito. Vamos para as respostas, perguntas curtas, perguntas longas, respostas curtas, respostas longas. Tem essa coisa de ocupar espaço também, né? Ela faz a gente começar a encher de detalhe, e a gente muitas vezes não tem claro o que a gente quer saber. Tá? Então a gente começa a devanear e faz perguntas longas, e aí quando você termina aqueles 3 dias de diálogo, a pessoa na tua frente olha para você e diz, eu não sei o que você quer. Né? Porque tem tanta informação ali desencontrada, né, que fica um pouquinho desafiador. Então, às vezes, e eu sei que o Douglas perguntou de resposta, não de perguntas, né, às vezes algumas pessoas têm, eu já ouvi isso, né, não, pergunta boa, aquela pergunta longa, aquela pergunta de debate eleitoral, que o cara passa 3 dias falando e faz uma pergunta totalmente nada a ver, né, com o que ele estava falando até então. Aquilo ali revela pouca informação, porque quando a gente está fazendo perguntas, a gente quer levantar informação. Né? Então, isso para a gente cuidar o objetivo que eu tenho com a pergunta. Do ponto de vista da resposta, né, o que dita muito a resposta é o tipo de pergunta. Aliás, o que dita a resposta é o tipo de pergunta que a gente faz. Se eu quero, por exemplo, uma confirmação, às vezes é muito engraçado que isso acontece em grupos, né? O pessoal diz, não, vamos fechar a reunião. Aí pega e entra com uma pergunta aberta para debate. Então, o que vocês acharam disso? E digo, Jesus, vai começar tudo de novo. Né? Pergunta errada na hora errada. Porque perguntas abertas tendem a ter respostas longas. Perguntas fechadas tendem a ter respostas curtas. Tá? E aí o outro ponto também, Douglas, né, que só isso a gente pode passar umas 3 horas conversando, é quando você, por exemplo, está com essa situação, uma entrevista, né, que você está acessando uma coisa e o candidato começou a dar volta. Tá? Que pode ser o efeito que o Amorim comentou, ele está procurando resposta ali e não consegue. Eu como entrevistador ou eu como um facilitador, né, porque facilitador não dá resposta, faz pergunta, né? Eu coloco uma outra pergunta para orientar essa pessoa. De, não, pode usar um exemplo mais recente, pode ser bem breve na sua explicação. Né? E dou uma orientação para ele.
Tá? Douglas, me avisa se eu conseguir responder ou não. E se quiser me dar um joinha aí. E eu vou puxar aqui, enquanto o Douglas responde, a pergunta do Cleberson, que é se o outro está fechado. Tá? Ótima pergunta. Legal, Douglas, obrigada pelo retorno. Cleberson, eu lembro um dia, eu escutei o meu irmão fazendo uma entrevista. Né? E eu, macaca velha de entrevista, né, estava prestando atenção na técnica dele. É que por um acaso dava para ouvir. Ele estava numa outra sala, que era divisória, ele falava alto e eu escutava uma boa parte das perguntas dele. E aí ele saiu da sala, liberou a pessoa. Essa pessoa não fala nada, porque não tem nada para dizer e não sei o que mais. Eu olhei para ele, de um jeito que a gente só pode fazer com o irmão. Né? Tu não deixou? Eu deixei sim. Tu não deixou? Né? Larga a mão de ser besta. Coisa que a gente só pode dizer para irmão, né? Tu não deixou? Né? Eu deixei sim. Eu digo, quer ver como você não deixou? Presta atenção, eu fiz uma pergunta para ele. Ele me disse sim. Ele fez um acordo, ele abriu a mente dele para escutar a minha resposta. Né? Você fez só pergunta de sim ou não para ela. E aí eu comecei a citar as perguntas que ele tinha feito. Né? Ela não teve alternativa. Ela não teve alternativa para te responder, porque ela estava super dedicada a responder o que você estava perguntando. Acontece que você perguntou, de novo, coisas que a gente só pode dizer para irmão, tá? Você perguntou lixo, você ganhou lixo. Se você tivesse feito perguntas aonde ela pudesse se expressar, né, ela teria te trazido outros conteúdos. E aqui tem um outro ponto, Cleberson, também, que é exatamente esse acordo, tá? Que eu fiz ali com o meu irmão. Né? Você quer saber o que eu disse? O que eu penso? E ele me disse sim. Essa é uma pergunta fechada, é uma pergunta de acordo. Tá? Quando a gente quer fazer uma abordagem com alguém, isso funciona para feedback, também para conversa. Vamos debater esse assunto cabeludo? Né? Peça permissão. Tá? Se você tem alguém que é muito fechado, né, diz assim, olha, você topa bater um papo comigo aqui para a gente conversar? Né? E faz a pessoa dizer sim para você. Por quê? Né? O Amorim vai me corrigir se eu estiver falando bobagem. Né? O cérebro liga, vira os circuitos, eu concordei, né? Agora eu vou ter que seguir com isso. Se ela tiver com alguma dificuldade, ela vai te dizer, cara, agora não dá. Né? E aí você vai chamar ela, então tá, quando é que dá? Para poder conversar. Porque tudo é feito de acordos e acordos são feitos com perguntas. Me avisa, não joinha se eu conseguir te responder, por favor. É bem por aí, Sibeli. Tu sabe que eu acho que isso é bem importante. Eu estava me lembrando dos meus cursos de negociação em vendas. Tá? E uma das coisas que eu nunca mais esqueci, vale para qualquer negociação, não precisa ser só para venda, está vendendo um projeto e tal, que é quando o outro lado emite um sinal de que ele realizou a compra. Nesse momento, tu jamais pode entrar de novo com uma pergunta aberta, porque se tu entrar com uma pergunta aberta, tu reabre a venda. Tá? E eu vejo muito, às vezes, as pessoas fazerem isso. Então, então tá. Então vou fazer esse curso aqui, como é que eu me inscrevo? Não, mas só um pouquinho que eu queria te comentar sobre aquele aspecto também disso. Tu reabriu, tu não fez a venda. Então, muitas vezes, e agora transcendendo isso para uma relação corporativa, de liderança, é isso, às vezes o assunto já fechou. Não precisa mais ir. Tá? Aí tu pode largar uma fechada ali para encerrar. Ou, às vezes, ele não fechou e tu está tentando fechar com uma fechada, e aí aí é o problema inverso. Né? Não tá. Então, assim, essa habilidade de poder perceber quando tu joga uma ou joga outra, ela é fundamental. E eu queria também complementar o aspecto da pessoa mais tímida. Tá? O que a gente tem que cuidar muito quando o interlocutor se demonstra fechado, aliás, né, Cleberson, quando a gente diz que o cara está fechado, a gente já está julgando ele, né? Porque a gente não sabe se ele está fechado ou por que o que está levando ele. Para mim, sempre fica aquela história que a Sibeli ilustrou bem, que é isso, que é tu jogar as abertas na mesa, porque ele não vai ter como sair dali. A única saída por uma aberta é dizer eu não vou te responder. É só essa saída. Bom, aí tu já entendeu qual é a intenção do cara, bom, aí a conversa é outra, né? Mas é muito difícil uma aberta, mesmo que a pessoa seja tímida, que ela não te responda. O que eu já fiz de errado no passado, lá quando eu comecei a fazer entrevista, que eu pegava gente tímida,
era exatamente intimidar o tímido. Aí eu ferrava tudo, né? Eu me lembro que eu fui entrevistar um motoboy, o cara era monossilábico. E assim, então tu tens experiência já com isso? Sim. Sim, eu vi que tu trabalhaste nas horas. Né? Pô, chegou na hora de assim, cara, vem cá, velho, eu tô te fazendo um monte de perguntas, tu não tá me respondendo, que entrevista que nós vamos fazer? Porra, aí o cara fechou mesmo. Aí ele congelou, se jogar pela janela, acabou a entrevista. Então a gente, às vezes, intimida. Então eu acho que é bem legal essa percepção. Eu vou precisar fechar agora. Deixa eu só responder uma coisinha para o Cleberson aqui, que claro, eu me dei conta que eu deixei claro. Cleberson, outra dica para ajudar quando a comunicação não está fluindo, tá? Ajuda o interlocutor. Pergunta alguma coisa que é da zona de conforto. Pergunta do histórico dele, alguma coisa que é ele, a experiência dele, tá? Então, assim, da gente perguntar coisas que são da zona de conforto, ou seja, meu histórico, aquilo que eu faço, me conta sobre esse trabalho que você está desenvolvendo. São perguntas que não geram tensão. Tá? Então, só queria fechar esse parênteses porque me falhou antes. Vai, Amorim. Muito bom. Não, eu sei que a gente tem... Se a gente começar a fazer as perguntas aqui, nós vamos longe, né, Sibeli? Bom, Sibeli, eu quero te agradecer. Sempre muito bom. Como eu venho falando de todas as nossas lives, aí, coisa boa a gente conversar com gente como tu, com a Graça, com todos aí que a gente vem conversando. Quero te agradecer aí. Sibeli é uma grande parceirona, como eu já comentei. Fica aí de novo. Se vocês acessarem lá o nosso site, cinex.com.br, vocês vão encontrar... A gente ainda não tem um e-book, já ficou aqui o convite em público para a Sibeli, para a gente montar um e-book sobre a arte de fazer perguntas, mas a gente tem já microlearning, vídeos ali da própria Sibeli, dando dicas, falando, e tem várias outras informações lá no nosso blog, no Spotify, sobre a Indústria 4.0 também. Sobre a Indústria 4.0 também. Então, fica o convite. Amanhã nós vamos ter 2 lives muito legais também com a Marcele, falando sobre aprendizagem transformadora. Falar sobre aprendizagem nesse mundo é algo fundamental, então bem legal. E depois a gente vai fechar essa sequência de sessions com a Alessandra Gonzaga, que vai nos falar sobre gestão remota de times. Nós vamos estar conversando aí sobre... A Alessandra é uma especialista em inteligência emocional, então a gente vai trazer muito menos, talvez, políticas e práticas, vamos dizer assim, mais de uma forma mais hard skill, e vamos falar mais sobre soft skill na gestão remota. Valeu, Sibeli. Giovana, passo para ti fazer o sorteio aí. Está contigo, auditoria, liguem suas câmeras. Vamos nessa. Oi, pessoal. Oi, aqui de novo. Agora a gente vai sortear, então, uma vaga no programa da Sibeli, o Arte de Fazer Perguntas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, novamente. Vamos lá. Aqui temos o nome dos participantes. Fiquem aí, porque eu preciso falar com vocês, com o vencedor. Temos 14. Vamos tentar de novo. Aqui já temos o número 14. E vamos sortear um número. O número 3. Então, Diego Mazotti. Muito bem. Fica aí que eu vou conversar contigo. Parabéns. Pode começar o curso, esse é um curso assíncrono, pode começar já quando quiser. Pessoal, muito obrigado para quem ficou conosco. Fiquem em contato, amanhã tem 2 mais, mandem e-mail para nós, aí a gente está à disposição, a gente interage também com a Sibeli e nos encontramos amanhã nas lives aí dessa session. Valeu, um bom resto de tarde para vocês. Obrigada, pessoal. Tchau, Boas perguntas. Valeu. Tchau.